Aí agora foi. Deu certo. E aí, boa noite, boa noite. E aí, boa noite. Conseguiu largar cedo hoje, não teve nenhum morredor Pô, não, de última hora não. cara, inacreditável, sem ocorrência hoje. Zero. Pra quem não conhece aí, pessoal, o delegado Vitor, ele é o delegado DHPP e ele fica responsável aí por atender as ocorrências de homicídios. E aí sempre que tem alguma situação dessa, durante o período de serviço dele, é ele que vai lá. E aí é igual o PM, velho. O cara vai trabalhar, o cara sabe a hora de chegar, só não sabe a hora de sair, né? Isso aí. E, se apresente aí para o pessoal. O delegado Vitor, ele é um estudioso aí, né, da área de inteligência emocional, tem um instituto, o Instituto Vitor Leite, e também é delegado, né, que queira assim, queira não, é uma credencial muito massa. Se apresenta aí, E pessoal. aí, pessoal, boa noite aí. André, obrigado pelo convite, mais uma parceria aí. Eu tô rindo porque no primeiro convite aí ficou mudo. O seu áudio ficou sem áudio. Eu falei, pô, será que eu tô surdo aqui? Vou até tentar ficar surdo. Será que eu tô surdo aqui? Ô, tá tudo bem. Bom, vamos lá, vamos conversar hoje aí, cara. Obrigado pela presença de todo mundo. Ó, tá aberta a rodada de perguntas. Vou responder assim, na medida do possível, vou responder. Se eu não souber também, eu falo que não sei. A, a, a ideia aqui é dar um choque de realidade. A pedido do André, é para dar um choque de realidade aí, dar uma saculejada aí na galera que parece que não tá, vai ou não vai, né? E internet é massa, delegado, que a gente vê aqui, ó, tem aí o André Pires, o cara tá chamando a gente de Natal, velho. Eu acho massa aí, essa internet proporciona isso pra gente, né? Essa conexão assim com o pessoal mais de longe. Mas enfim, a gente vai falar hoje aqui sobre inteligência emocional. Eu não sou especialista no assunto, dei uma papirada rapidinho para poder ter um pouco de conteúdo para a gente conversar aqui. E a inteligência, eu vi que ela é dividida em três ramos, né? Os estudiosos dividem ela em inteligência física, emocional e a espiritual. Sendo que essa inteligência emocional, eles diziam lá que era a mais importante entre elas. Aí pode explicar mais ou menos o porquê disso aí? Da importância da inteligência emocional no dia de hoje? Porque antigamente a inteligência de uma pessoa era medida pelo QI, pelo coeficiente de inteligência, né? A inteligência cognitiva. Então, você fazia o teste lá, um teste de QI que dava abaixo de 70 a pessoa é idiota, acima de 120, por exemplo, a pessoa é superdotada, super inteligente. Só que isso era um método antigo, porque precisava ferir a inteligência e estabelecer alguns parâmetros de inteligência entre as pessoas. Com o tempo, os psicólogos foram percebendo que nem todo mundo que tinha um QI acima de 120, que eram chamados superdotados, eles tinham um relacionamento interpessoal satisfatório. Foram percebendo que existem outras habilidades, principalmente habilidades comportamentais, que eram responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de uma pessoa no mundo profissional, por exemplo. Empatia, sociabilidade, falta de comando, ou insegurança, ou organização. Isso tudo são habilidades comportamentais que você não aprende estudando, você aprende por meio do comportamento, por meio da reprodução do comportamento. Foi aí então que teve essa guinada, teve essa virada, que aí perceberam que existe o QI e existe a inteligência emocional, que é o QI mais o QE. Que a inteligência emocional que faz a pessoa, na maioria das vezes, ser aprovada no concurso, ou a falta da inteligência emocional que faz a pessoa ser reprovada no concurso. Por exemplo, da diarreia, da vômito, começa a suar frio, erra questão boba. Então, tudo isso e hoje a gente sabe que a inteligência emocional ela é tão importante quanto a inteligência cognitiva, a inteligência que você senta a bunda na cadeira e estuda. Isso se aplica em várias áreas da vida, né? Eu tenho experiência aí com arte marcial. Aí tem uns amigos meus que a gente brinca assim, que ele na academia é um leão, mas quando chega no campeonato é um gato. Que dá Não dá, um trava, né? bloqueio nele, o cara não consegue desempenhar tão bem feito era antes. E a gente vê também relato de jogadores, não sei se conhece o cara do Metaforando, esqueci o nome dele agora. Ele fazendo uma
análise da disputa de pênaltis que o Brasil perdeu para a Croácia. Ele mostrou que os que perderam o pênalti do Brasil foram os que mais demoraram para ir bater. Depois que o juiz apitou, os caras, os que foram logo chutar, já estavam com aquilo na cabeça, o que ia fazer, foram lá e fizeram. Enquanto que Rodrigo e Marquinhos foram os que mais demoraram depois do apito para ir bater. Aí ele deu uma ideia que os caras estavam indecisos para fazer alguma coisa e quando chegou lá, tremeu. A perna tremeu e não fez o que tinha treinado. Aí tem a linguagem corporal também, né? Eu estudo bastante linguagem corporal por conta de entrevista, técnica de entrevista interrogatória. A gente percebe com alguns sinais que demonstram insegurança, que demonstram segurança da pessoa. O que a gente chama também na polícia, pelo menos aqui em Pernambuco, é cola-placa. O cara aprende, passa um ano na academia, aí quando vai para a cola a placa, fica nervoso, não consegue fazer nada. Já aconteceu já com pessoa da minha equipe, que em situação de, assim, aparentemente tranquila, uma abordagem, você vê, uma abordagem é um carro. O cara travou, não conseguiu sair da viatura, colou a placa total. Teve que a gente deu 2 tapas na cara dele para ele voltar à realidade assim. Não sabe, tem que dar pequeno. Essa aí funciona. Funciona, travou. Aí ele, cara, não sei o que aconteceu, travei, cara. Colei a placa. Aí você é insegurança. Tem que trabalhar. Acontece. Aí, uma coisa que eu noto também, doutor, é a questão da autocomiseração, vamos dizer assim. Eu vejo muita gente. Pronto, tem aqui, eu travei até o comentário, Elton Lynch. Eu falo o nome dele porque ele comentou aqui, né? Então, assim, 32 anos, acima do peso, anos sem estudar. Dá para começar do zero? Essa questão de do zero, eu escuto muito, mas, meu irmão, do zero, eu acho que é um menino que nasceu hoje, velho. Porque assim, o cara tá falando aqui, o cara tem um celular, tem acesso à internet, que já são duas coisas aí que, com certeza, na época que você tá estudando para um curso, não tinha. O cara tem celular, tem acesso à internet, o cara sabe escrever, o cara sabe que 2 mais 2 é 4, então como é que é do zero? A gente tem que tomar 2 coisas aí, que posso falar aqui rapidinho para a gente entrar nesse assunto aí. Primeiro, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Aí Tony Robbins, ele usa muito esse vocabulário transformacional. Porque, por exemplo, quando a pessoa fala o seguinte, eu estou começando do zero, ela mesma ela tá se colocando numa posição que ela não sabe nada. E olha a dificuldade que é você começar uma coisa que você não sabe nada, né? É a mesma coisa que eu aprender chinês do zero. Eu não sei, aí sim. Mas uma pessoa que sabe ler, que vai fazer um concurso, que tem língua portuguesa, que já estudou matemática, em tese já estudou matemática e português, não vai começar do zero. Então, é uma pessoa que eu mudaria, primeira coisa, eu mudaria esse vocabulário. Eu estou há muito tempo sem estudar, mas eu tenho disposição de recomeçar do que você começar do zero. Ninguém começa do zero, igual você falou. E essa autocomiseração é porque faz bem. Eu estava até pensando sobre isso. Hoje eu estava estudando para fazer aqui, conversar com você, conversar com o pessoal, né, dessa questão do vitimismo. Porque se colocar na posição de vítima, nessa autocomiseração, de fazer o papel de coitadinho, isso dá frutos, traz benefícios positivos para a pessoa. Porque é o seguinte, ela vai falar assim, poxa, geralmente pessoas que se colocam nessa posição de vítima, não estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque dá uma vontade danada de se colocar na posição de vítima, dá uma vontade danada. E tem que tomar cuidado, porque quando cai na posição de vítima, quer procurar colo, quer procurar um carinho, um afago de alguém. Isso é infância, emocional falando. E quando chega, por exemplo, eu falo, o meu método de mentoria, quando eu faço mentoria, parece, é o método de choque de realidade. Falo, olha só, você perdeu tempo, muito tempo sem estudar, é responsabilidade sua. Não tem outra fórmula a não ser você estudar. Agora, ficar chorando, lugar de chorar é na cama. Vai ficar se lamentando, é melhor nem estudar. Já que vai ficar se lamentando porque não tem esse papo, não tem esse mimimi. Eu escutei uma frase uma vez do coronel, meu antigo chefe, que ele dizia o seguinte: quem tem vontade já tem a metade. Porque eu uso um jargão assim, que na luta, a luta é aquela história eu fui lutar com um cara, minha primeira luta de faixa preta, e foi com um cara que eu já tinha treinado com ele antes. Aí o cara perguntaria, olha, como era vocês na academia? A gente treinou junto na mesma equipe um tempo. Eu digo, olha, de 10 treinos que a gente fez, teve uma vez que foi bom pra mim. O resto foi bom pra ele. Aí os caras, e aí? Eu digo, hoje é o dia de ser bom pra mim de novo. É aquela história, se fossem 10 vezes, poderia ser que ele ganhasse 9, mas um eu sabia que eu ia ganhar. E por que não podia ser aquela? Eu não fui na posição de vítima, não. Eu fui dizendo que ia ganhar. Então,
não tem essa do cara querer ficar. Essa questão de dizer que tá começando do zero, fazer coitadinho. Eu acho que até uma autodefesa, o cara já tá botando ali o seguinte: se eu não conseguir o objetivo, é por conta disso. O cara já tem uma desculpa ali para se escorar. Acho que é mais É ou o menos mecanismo. por aí. Mas é isso mesmo, é um mecanismo de justificação. Porque se é uma pessoa que precisa desenvolver nela essa confiança, essa autoconfiança. Eu falo, às vezes, nas mentorias, quando a pessoa fica insegura, né? De, pô, tenho medo de reprovar. Cara, a única forma de você superar esse medo de reprovar, você não vai vencer o medo. O medo faz bem. Só que você tem que trabalhar com esse medo da seguinte forma: você precisa estudar mais. Que quanto mais você estuda, mais você vai administrando esse medo. O medo faz bem. Você não tem que eliminar o medo. O medo faz bem, porque quanto mais você estuda, mais você controla esse medo. O medo faz bem. Não existe pessoa destemida. O medo de reprovar faz bem. Só não pode te travar ao ponto de você não conseguir estudar. Eu dou um exemplo. Eu ando de moto e sou policial. No dia que eu perder o medo da moto e no dia que eu perder o medo de ser policial, é o dia que eu vou morrer. Acho que já trocou ideia sobre isso. É o dia que vai dar merda. Porque é o medo que faz você ter controle. Saber que a máquina, ela pode te vencer porque é a máquina. Só que você tem habilitação e você tem condições de controlar esse medo e fazer com que ela te respeite. É verdade. Teve uma situação uma vez que a gente teve uma denúncia de boca de fumo. E aí, tipo, eu notei que o pessoal tava montando uma operação por causa do rádio. A turma começou a conversar assim, eu digo, eita, eu já liguei pro cara que tava lá, eu imaginei fazer alguma coisa. Aí a gente combinou certinho, minha equipe era a única do dia que tava de moto, a gente foi. Aí no meio do caminho veio na cabeça, eu digo, meu irmão, olha o que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô indo para um lugar onde todo mundo assim de bem é querer distância. Aí eu fui com essa questão que você falou. Bate o medo na hora, bate. Mas esse medo não é um medo que trava, é um medo que faz a gente ter mais cuidado com aquilo ali. E a gente não pode perder, feito você bem falou aí, né? Achei muito assertiva essa sua fala aí, velho. O dia que a gente perder o medo, é o dia que a gente morre. Certeza, é o dia que vai dar merda. Desse ter medo, morre. E aí, a questão que, voltando para o que você tinha falado lá, do rapaz que ficou muito tempo parado, eu acho que as coisas estão difíceis hoje porque faltou a ação do ontem. Se a gente tivesse feito ontem, hoje seria mais fácil. E se a gente fizer hoje, amanhã também vai ser mais fácil. Então, imagina se você fizer a cada dia aquele pouquinho ali. Entendeu? Eu Com acho certeza. que a constância é a chave do negócio. E olha só, quem tá começando, vamos colocar assim, quem tá recomeçando a estudar, bate uma vontade danada, bate uma agonia de querer terminar logo o edital. Só que quando a primeira coisa que você tem que controlar a ansiedade, dar uma segurada aí. Porque quando você olha o edital parece ser gigante. E quando você olha o edital assim, você, caraca, tem que estudar tudo isso, não vai dar tempo. Perdi muito tempo. Aí como você tá numa mentalidade negativa, olha só como é que funciona. Vê se vocês concordam comigo. Com certeza, alguém que se identifica com isso. Ou conhece alguém que já fez isso. Vai olhar, não. É melhor nem estudar. Já que tem que estudar tudo isso, é melhor nem estudar. Nem vou começar, nem vou perder meu tempo, já que eu não vou conseguir estudar tudo. Então, essa é a mentalidade negativa. O que você tem que fazer? É um dia de cada vez. Igual você falou mesmo, André. Qual o melhor dia para estudar? É hoje. O que você vai estudar hoje? O que você tem para estudar? Se você só tem português, né? Hoje a gente vive o dilema do excesso de informação. Aí a pessoa não sabe por onde estudar, porque tem PDF, tem videoaula, tem exercício, tem prova, tem simulado, tem um monte de coisa para fazer e não sabe por onde estudar. Começa com o que você tem. Aí depois, com o tempo, você vai pegando um método, claro que faz parte você pegar um método, mas se você não tem nada, está recomeçando hoje, pega o que você tem agora para estudar. E, ó, rapidinho, pessoal, tá muito massa aqui a conversa, velho. Compartilhem aí, eu aperto aqui no aviãozinho, envia aí para uns 5 amigos aí, para eles pegarem aqui essa conversa, que realmente tá um nível bem, bem massa aqui de aprendizado. E todo mundo que enviou aí, envia aí um emoji, uma mãozinha aí, pra gente saber que você enviou. Beleza? Dá essa moral pra gente aí. Ó, o Alisson. E Vitor, Valeu, Alisson. Alisson, ele é praça lá da Paraíba também. Valeu, Alisson, pela moral aí. Acredito que seja sargento.
E aí, exatamente essa fala aí que você falou, eu gravei um vídeo aqui esses dias, dentro do meu perfil, falando exatamente sobre isso aí. Às vezes a gente foca muito no longo prazo. A gente começa a estudar agora, o edital é gigante, falta isso, falta aquilo. É só para ter uma noção, o exemplo que eu usei. Isso aqui é o tamanho da apostila da gente. Aí o cara Vai com fala, Deus. a apostila é muito grande, vou desistir, não vou estudar, não vai dar tempo. Só que aí o cara perde o foco de que ele tem que fazer aquele pouquinho cada dia, ele tem que matar aquele leão do dia. O cara fala, ó, hoje é para aprender o quê? Hoje é para aprender clima. O cara não vai olhar para a apostila toda, o cara vai abrir o capítulo de clima e vai estudar. Não precisa ficar olhando, pensando tanto no futuro, no longo prazo. Se o cara pensar muito, o cara não faz. O cara tem que focar naquele curto prazo ali e fazer isso com que até se torne um hábito. Depois que vira um hábito, fica mais fácil. O pessoal botando a mãozinha aí dizendo que enviou. Valeu, pessoal. Tá chegando mais gente aí, ó. A disciplina ela lapida qualquer talento, né? E só você vai ter o hábito começando. Hoje na semana, hoje é quarta-feira, segunda-feira, acho que é o sábado. Eu estava conversando com um camarada da academia, um camarada bem condicionado, né? Um camarada já bem condicionado fisicamente. Aí trocando ideia com ele, falei de um livro que um livro chama O Caso dos Exploradores de Caverna. Para quem fez direito aí, é um livro bem famoso para quem faz direito. Como é o nome do livro? Conta a história O Caso dos Exploradores de Caverna. Basicamente, são pessoas que se perderam, não lembro, se perderam numa caverna, a caverna fechou, eles ficaram presos na caverna. Aí eles decidiram na sorte quem ia morrer, eles iam matar alguém. O que perdesse na sorte ia morrer para alimentar os outros. É mais ou menos aquela história do Vivos, daquele filme Vivos, que os caras caíram de avião, aí começaram a comer carne humana, né? De quem estava morto. Nesse livro, eles matam um cara, depois que eles são resgatados, eles são levados a júri popular. Aí tem essa discussão, se é legítima defesa ou se é um homicídio qualificado. Enfim, aí eu falei com esse camarada lá da academia, aí ele falou, pô, cara, eu não consigo, tenho vontade de ler, eu compro muito livro, mas eu não consigo começar a ler. Aí eu comprei um livro que me ensina a começar a ler, mas eu não comecei a ler esse livro. É tipo o remédio para dar tomar os outros remédios, né? Cara, olha só, você tá caindo no mesmo erro de querer ter tudo preparado para começar alguma coisa. Aí a pessoa compra o curso do Recruta. Aí fala, não, mas eu preciso ter uma sala de estudo porque em casa eu não consigo. Aí espera ter uma possibilidade, espera a casa ficar vazia para estudar, nunca vai ter as melhores condições. A condição é você que faz aqui na mente, a mente que faz. Você tem que estudar no ônibus, tem que estudar depois do trabalho, tem que estudar cansado, tem que estudar descansado, desmotivado, você acha que existe desmotivação, tem que estudar empolgado, tem que estudar hoje, tem que estudar, não tem outro jeito, né? Só que as pessoas ficam arrumando a desculpa, ficam protelando uma coisa que elas sabem que é importante. E essa questão aí entra muito na procrastinação, né? O que é que eu faço hoje em dia? Pronto. Eu não penso em fazer, só vou lá e faço. Antes de eu ter a lesão, eu estava correndo. Aí eu fazia o quê? Eu acordava, já deixava uma roupa pronta perto de mim e deixava o tênis também perto. Eu conheço meu corpo, eu sei que se eu for correr em jejum, não vou passar mal. Não estou aconselhando ninguém a fazer, estou dizendo que eu fazia. Acordava, eu já não sei, eu não escovava nem os dentes. Eu não dava tempo de pensar em nada. Porque se eu pensasse, eu sabia que eu ia me boicotar. Eu chegava, trocava de roupa, botava o tênis e ia embora. E eu corria para bem longe. Depois que você está bem longe, você tem que voltar. Eu não estava correndo em círculo, não. Eu ia lá para baixo, depois eu voltava. Pronto, terminei. Mas eu fazia sem pensar naquilo ali, até se tornar um hábito. Para mim é mais ou menos isso aí. Você fazer uma coisa sem nem pensar nela. Até pronto. De vez em quando, Patrícia é prova disso. Eu tenho o hábito de ir trabalhar. Aí, às vezes, eu estou indo para algum canto assim, aí eu desvio o pensamento quando eu vejo que estou no caminho de trabalho. Eu digo, oxe, estou indo para outro canto, pô, eu volto. Então, isso virou um hábito para mim. Eu faço já isso sem pensar. É porque o nosso cérebro, ele foi feito para a gente poupar energia, né? A gente é feito para poupar energia, pelo instinto de sobrevivência que a gente tem. Então, o instinto de sobrevivência fala para a gente automatizar alguns comportamentos que a gente tem
para não gastar energia pensando em coisa que não precisa pensar. Por exemplo, todo mundo escova o dente com uma mão, certo? A mão dominante. Se você todo dia for pensar em várias coisas que você faz, por exemplo, quando você acorda, você vai botar qual pé no chão? Pé esquerdo ou pé direito? Aí você vai levantar. Quantos passos eu preciso dar para até o banheiro? Eu começo a dar o passo com a esquerda ou com a direita? Eu escovo, pego a escova com a esquerda ou com a direita? Você vê a quantidade de decisões que a gente toma no modo automático, só que algumas dessas decisões a gente precisa entender que elas são um gatilho para a gente fazer um monte de merda. Por exemplo, você chega em casa cansado, está quebrado do dia. Aí você precisa estudar ou precisa, por exemplo, dar atenção pro KV, pro projeto. Aí você chega em casa, olha como que funciona. Você, pô, não, só vou dar uma descansada aqui. Sentou, pegou o celular, ou ligou a televisão para ver o Netflix, já era. Faz assim, ó. Acabou. Acabou. Aí o que que é a minha dica? Não falo nem dica, tem que fazer. Que dica ninguém segue, né? O que tem que fazer? Chega em casa, logo toma um banho gelado. Se tem um monte de coisa para fazer, toma logo banho gelado para dar um choque, né? Aí fala, mas eu não gosto de banho gelado, eu gosto de banho quentinho, amigo. Não é questão de gostar, é questão de tem que fazer, é necessidade, tá? Esse negócio de fazer o que gosta, isso é infância, deixar lá para infância. Tá na fase que não tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que é necessário. Essa questão aí, eu tinha até anotado essa frase aqui para falar. O que você achava dessa frase, né? Só faça o que você tiver vontade. Isso aí já passou, irmão. Isso aí já passou. Depois que a gente vira adulto, pô, a gente não faz o que a gente quer, não. A gente faz o que precisa ser feito. E acabou, Tem que, pô. tem que fazer o que gosta, claro. Não, é importante você fazer o que gosta. Mas se você tem que aprender a gostar das coisas que você faz. E você tem que fazer algumas coisas que você gosta. As coisas que você inicialmente você não gosta, você dá um sentido para ela, para fazer, que faz parte do processo, né? Quando você entende que isso faz parte da sua trajetória, você começa a dar um significado de relevância para essa coisa. Então você aprende a gostar. Um exemplo, tem um monte de coisa que eu não gosto na carreira policial, na carreira de delegado, não gosto, um monte de coisa. Mas faz parte do contexto, faz parte da mochila que eu ganhei. Não tem como você tirar as coisas que você não gosta e ficar só com as coisas que você gosta. É um kit que você ganha. A vida adulta é um kit. E uma coisa que eu aprendi esses dias foi o significado da frase que eu achava muito clichê e sem aplicabilidade. Aquela frase: você é a média das 5 pessoas com que você anda. Então, isso é uma besteira, pô. Eu digo, e remeteu a sociologia, na minha cabeça, remeteu a sociologia da escola, que a professora falava que o homem é produto do meio, não sei o que, não sei o que. Só que aí eu comecei a enxergar isso por uma outra ótica. Que é tipo, se eu quero ter um hábito de estudar, eu vou começar a andar naturalmente com quem estuda. Se eu estou em um curso preparatório, eu vejo lá que formam uns grupos de estudo. Então, não é que aquela pessoa vai se transformar, é que eu vou começar a buscar pessoas que têm o mesmo objetivo em comum. Aí eu Sim. vi um cara falando o seguinte, a média é 5 pessoas, pronto. Diga aí, 5 pessoas. Esse fulano tem um patrimônio de 20 mil. Fulano tem uma moto, fulano não tem nada, fulano não tem nada, e o cara tem, sei lá, tem uma bicicleta. Pronto. Eu já sei que você não tem nada. Porque você está no meio de pessoas que não tem nada. Não tem como você ser um Com milionário certeza. nesse meio aí. Às vezes a gente tem dificuldade de sair de algumas rodas que a gente já fez parte há algum tempo por uma questão de apego emocional, né? Por uma questão de você achar que pode até achar que deve algum favor para essas pessoas. Mas isso é aquela coisa que fala, se você está andando com as pessoas, a tendência é você se equiparar a elas. Quando eu estava estudando para concurso, assim que eu estava na faculdade, tinha a galera que eu era da balada, eu era da farra. Tinha a galera que continuava na farra e a galera que ia estudar. Aí eu falei, cara, olha só, se eu continuar aqui, o meu foco para estudo não vai ser o mesmo dessa galera aqui. Aí um dia eu sentei com o pessoal que estava estudando, o nível dos caras estava lá em cima. Aí eu tomei um choque de realidade. Eu falei, caraca, eu tô perdendo tempo demais. Os caras estão voando. E eles mesmo falavam, aquele negócio de autoconfiança que eles falavam, cara, a gente já tá passável. Passável nesse sentido. Quando vier a prova, a gente vai passar. E eu me senti um lixo. Eu falei, caraca, bicho, perdi mó tempão com balada, com farra. O que eu faço agora? Irmão, vou ter que andar com os caras e perguntar. Eu falei, o que vocês estudam? O que vocês estão estudando hoje? E comecei a perguntar
seguir os caras, modelar os caras, que tem que modelar. E quando eu vi que com pouco tempo eu já estava no mesmo nível deles, nível de comprometimento, né? Nível porque é aquilo que é, você tem que andar com pessoas que, que são melhores que você. Se você é a pessoa mais importante da sua roda de grupo, da sua roda de amigo, Pronto. se você se acha a pessoa mais top, talvez seja a hora de você mudar desse ciclo aí, porque a tendência é você se equiparar a elas, e que se equipara com as pessoas que são abaixo de você é fazer isso daqui, ó. Feito a Aline aí, ó. A Aline Estrela. Ela com certeza aí tem amigos bons, né? Que ela comentou aí. Nem Nem sei como vim parar aqui, mas ela tá acompanhando aí, ela tá comentando, acho que ela tá gostando, né? Então, acho que deram uma futucada nela, falou, ó, você precisa é, estudar. tenho amigos feito a linha aí, ó, que botam você para ouvir pessoas boas que vão trazer alguma coisa de futuro para você, uma coisa produtiva, certo? E só para uma coisa que eu lembrei de falar aqui. Estou amando, Quando, ela comentou aí, ó. olha aí, pra você ter ideia, a inteligência artificial, ela está sendo utilizada hoje para facilitar a nossa vida. A gente não precisa pensar muito. Por exemplo, se você colocar agora no Instagram para buscar, colocar fralda geriátrica, ou botar no Google fralda geriátrica, por exemplo, em menos de 5 segundos, as suas redes sociais vão ser encharcadas de coisa de fralda geriátrica e coisa ligada à fralda geriátrica. Aí você, sem pensar, você vai começar a ver um monte de coisa de velho, asilo, não sei o quê, tal. Por quê? Porque a inteligência artificial foi feita para poupar essa energia que a gente gasta buscando as coisas. Por isso que a rede social a gente tem que ver conteúdos que agreguem na nossa jornada. Por exemplo, se você quer passar no concurso, você tem que parar de ver um monte de coisa que só atrasa a sua vida. E está atrasando mesmo de vida, né? Tá vendo uma porrada de coisa que não serve para nada. Então começa a seguir pessoas, começa a ver conteúdos que vão trazer algum tipo de positividade, vão agregar alguma coisa na sua vida. Quando eu estava estudando, eu até coloquei no Instagram esses dias aqui que eu era fãzaço do SD Felipe, lá de São Paulo. Eu simplesmente zerei o vídeo dele do YouTube. Aí toda vez que eu ia estudar, eu assistia um vídeo dele, que ele era rocando lá, ele ia atrás dos caras e tal. Eu digo, meu irmão, eu quero ser igual esse cara, pô. Aí eu comecei. Agora também é o seguinte, eu assistia um vídeo dele e ia estudar. O pessoal quer passar 15 minutos estudando e 3 horas aqui no vídeo. Aí também é foda. Tem que É, saber tem, separar as coisas, né? tem um, ó, ah lá, Oh, Gui, eu era nada, tinha um amigo que sempre me levou para baixo, olha só. Ele não te levou para baixo, tá? Você quis ir. Ele não te forçou, ele não te forçou a fazer merda, não tá? consigo. Primeiro ponto. Eu não consigo parar com X vídeos. Algum conselho? Conselho é você arrumar um namorado, velho. Arruma um macho pra você aí que um resolve o problema do outro. É, Colocaram isso lá. é. E outra que acompanha Algum todo. conselho para de ver, vício. Vício. Xvideos é igual vício, é igual droga, Isso, tá? É um dia de cada isso é vez. falta de homem, Victor. Ele tá procurando um macho. Ó, Isso é igual droga, é um dia de cada vez. e teve aí, o Jorge colocou, acompanha os stories do delegado, motivação pura. Pessoal, acho que todos os dias, não quase todos os dias, o Vitor ele posta no Instagram dele, tanto no feed como nos stories, essa questão essa questão motivacional, né, Vitor? É. Muito, muito O, constante esse tipo de postagem lá no Instagram dele. quando quando eu coloquei no meu stories que eu ia fazer essa live aqui com o Recruta, o, aí uma mulher veio falar comigo, não vou identificá-la, porque eu falei que eu não ia identificá-la, mas ela falou que estava desmotivada. Basicamente que eu estou desmotivada para começar a estudar. É, agora não tem. Até esqueci de ver a mensagem dela. Mas basicamente ela falou que está desmotivada e cai naquela questão que a gente estava conversando. Porque fica nessa indefinição. Quando que sai o edital? E aí, vai sair? Aí a governadora vai falar alguma coisa, ela falou que vai abrir vaga, vai abrir concurso. Ah, então vou dar o gás agora. Aí as pessoas ficam esperando o comportamento de outras pessoas que não depende dela, depende de outras pessoas para começar a fazer alguma coisa, né? Tá terceirizando a responsabilidade. E toda vez que pergunta para mim, e aí, quando é que vai ser o edital? Eu falei, o edital é hoje. A vida é hoje, parceiro. Você não espera abrir o edital para você estudar. E essa questão aí, eu posso falar com muita propriedade também, porque eu vivo no meio desses concurseiros, velho.
E todos os dias chegam rumores novos. Ah, por conta disso, ah, não sei o quê, não sei o quê. Só que essas questões, esses rumores de novas matérias, mudança de tal, travam as pessoas e elas, ao invés de estudarem mais, elas simplesmente param de estudar. Aí terceirizam para o próximo, que você falou aí. Ah, então vou esperar sair o que tal para começar a estudar. Aí, vamos supor, a gente tem os 5 matérias na PM. Vamos supor que adicionaram 2, ficaram 7. Aí, quando sai o edital, essas que já estão dominando as 5 vão ter que lapidar mais 2 coisas. E quem está no ritmo de estudo consegue chegar aqui. Agora, tu tá zerado. Para tu sair do 0 para 7 é mais complicado. Com certeza, mas é porque tem uma questão também da neurociência que explica que a adrenalina tem um monte de hormônio que o corpo libera quando você faz alguma atividade em cima da hora. Por exemplo, serotonina, ocitocina, adrenalina. E tem um estímulo quando você completa alguma atividade em cima da hora. Por isso que a procrastinação, a pessoa que procrastina, ela acha, na verdade, tem certeza que ela vai dar conta do recado quando chegar no prazo final. E por quê? Porque o corpo libera o hormônio, ele libera o hormônio da satisfação em grandes quantidades quando você faz alguma coisa que está com água no pescoço, por exemplo. E isso, quando você faz pequenas atividades diárias que dão essa satisfação, que o cérebro libera esses hormônios que dão essa satisfação, só que libera em pequenas quantidades por dia. Por isso que precisa fazer pequenas atividades. Aí quando você tem uma atividade que você faz em cima da hora, o corpo libera, a pessoa fica feliz, dá aquela sensação de êxtase. É a mesma coisa da droga. E aí, por isso que as pessoas, essa é uma das explicações pela qual as pessoas continuam procrastinando, porque quando fazem atividade em cima da hora, por exemplo, esperam o edital sair para começar a estudar, é como se elas tivessem tomado um choque desse hormônio de realização para fazer alguma coisa, só que nem sempre vai dar, nem sempre dá certo isso. Nesse caso de concurso público, quando a gente tem um edital, é um caso que é muito difícil de dar certo, aliás. Porque tem gente, ainda mais agora, que acho que eu nunca vi uma migração tão grande de pessoas até formadas correndo para concurso de PM, mas em praça. Tanto engenheiro, advogado, dentista, muita gente que está tendo dificuldade na CLT, no mercado de trabalho, está correndo para concurso, pô. Então, é um nível de concorrência muito qualificado hoje em dia. Aí, a partir do momento que você perde esse tempo de preparação, fica mais difícil. Lá em Noronha, eu conheci dois soldados, um dentista, um dentista, um era da Caixa Econômica e o outro era engenheiro florestal. Aí troquei uma ideia, o cara, não, pô, sou engenheiro. Eu falei, cara, você é engenheiro florestal? Não, pô, troquei na PM só para dar porque ganho muito melhor aqui do que como engenheiro. Aí estou estudando. Aí você vê o nível. Isso não... Uma pessoa dessa tá como trampolim, momentaneamente, né? Ainda não descobriu o propósito, mas enfim. Você vê o nível de preparação que essa galera tá para uma prova de soldado. Então, não tem como perder tempo, né? E isso também não pode ser um fator que faça com que a pessoa desanime. Agora, essa questão de trampolim aí é meio complicada. Um cara entra, vai passando, vai passando, vai passando. Se der os 5 primeiros anos, meu amigo, você não migrar, aí a probabilidade de sair é mais difícil, viu? Muita aí gente... começa a cheirar pegés, consignado. Ó. E muita gente que está assistindo aqui, eu sei que sonha em ser polícia, não é ilícito, não é errado, não é imoral você querer entrar na polícia ou em qualquer outro lugar para servir de trampolim para alguma outra coisa. Beleza. Agora, a partir do momento que você estiver na polícia, seja polícia. Porque é uma profissão que às vezes não pode dar uma segunda chance de fazer qualquer outra coisa. Botou a farda, vista a farda por completo. Tem a questão eu falo bastante da questão da motivação e do propósito. A pessoa fala bem assim, não quero só por um tempo, quero essa profissão. Amigo, você está já projetando o futuro, você nem sabe quando que você vai sair, você sabe que você vai sair. Mas enquanto você está aqui, você tem que dar o seu 100%. Pessoas dependem de você. Você precisa dar o seu melhor porque você escolheu o serviço público. Então, é o umbigo dos outros antes do seu umbigo. Né? Muita gente passa em concurso achando que vai ser o rei. E quando você escolhe um concurso público, você escolhe servir as pessoas antes de ser servido. Se passar, todo mundo está passando fome, é o prato, todo mundo que vai ser servido antes do seu.
A realidade é essa. Só que a pessoa entra sem um propósito definido, aí acha que vai ficando desmotivado, quando na verdade entrou por um propósito diferente. Entrou por outra questão, enfim, a pessoa tem a justificativa para entrar, às vezes é pelo salário, mas se não tiver esse propósito alinhado, vai falhar. E existem pessoas que entram por diversos motivos. Na minha turma, tinha um lá também que assim que entrou, ele fez. Eu falei, tu pensa em fazer algum outro concurso? Ele, meu amigo, a primeira coisa que eu fiz quando me formei soldado foi vender meu notebook e comprei um PlayStation. Sou soldado de polícia, tá bom, acabou-se. Já teve um aluno meu do curso lá, ele fez, meu irmão, ele chegou em mim, perguntou na frente de todo mundo. Com ele, como é que eu faço quando eu entrar na polícia para não fazer nada? Aí, como assim? Ele, não, eu quero serviços administrativos, serviços gerais, ficar limpando ali, calibrar um pneu, passar um pretinho no pneu ali. Eu digo, meu irmão, e pior que tipo, é uma instituição que tem espaço para todo mundo. Mas a partir do momento que você entrar, saiba que a função principal, saiba a função principal da força que você está entrando e vista a camisa daquilo ali. Só para comentar aqui, eu trouxe 3 definições de pessoas aqui, ó. Definir as pessoas aqui em 3. Existe aquele que eu considero covarde. O que é o covarde? É o cara que nunca começa. Né? O cara que pensa em fazer um negócio e não inicia. Pronto, eu tive hoje um amigo meu me falou, fez, meu irmão, e mostrei um projeto a ele que eu iniciei, ele fez, meu irmão, o que eu acho massa você sair, velho. Que você pensa o negócio e faz. Não fica só naquele pensamento. Eu tenho esse covarde, tem o fraco. O fraco é o cara começa, mas não termina. O cara inicia o projeto hoje. Tô estudando para PM. Irmão, essa porra pra lá. Eu comecei a estudar agora. Arrumei um trabalho aqui meia boca. Tô ganhando não sei quanto. Minha mãe tá ajudando com o leite do meu filho, não sei o que. Então, se acomodou. E tem aquele inteligente, o inteligente de forma emocional, que é aquele cara que não desiste. Ele não sabe desistir. Então, já teve situação em luta que eu fui lutar contra o campeão mundial aqui de jiu-jitsu. E o evento parou para assistir a luta. Tem esse vídeo no YouTube. Eu tava ganhando pro cara, tava ganhando, todo mundo vibrando, uma gritaria, não sei o quê. No final da luta, ele encaixou estrangulamento em mim. Eu olhei pro relógio, eu tava alguns segundos. Eu digo, meu irmão, eu vou tentar segurar. Porque eu não tava preparado para desistir, pô. Não tava preparado para perder. Aí, resultado, eu apaguei, né? Acordei com o cara me acordando, perdi a luta. Ah, Mas eu provei para mim mesmo ali que eu não estava preparado para desistir nem para perder, velho. Eu começo o negócio e vou até o fim. sim. Tem alguns sabotadores que a pessoa precisa trabalhar quando tá começando ou quando tá no meio dessa jornada de estudando para concurso, né? Tem um sabotador que faz a pessoa é o hiperrealizador, que, por exemplo, acha que precisa ter tudo perfeito para começar a estudar. Ou então fala justamente isso. Tô muito velho para estudar, perdi muito tempo da minha vida, não acho que não vale a pena. Então são pessoas que, geralmente, essas pessoas que acham que precisa estar tudo perfeito para começar a estudar. E começa do jeito que está. A dica é, começa do jeito que está agora. Vai melhorando aos poucos. Nenhum projeto começa Tem 100%. Nenhum tem projeto a do começa... Cortella, né? Faça o que você pode enquanto não tem condições de fazer algo melhor ainda. Eu falei isso também esses dias, que hoje em dia eu montei na minha casa um estúdio, velho. Eu tenho um quadro à disposição, tem aquele computador touchscreen que eu consigo gravar a tela, gravar uma aula. Eu tenho um notebook com um segundo monitor. Meu irmão, o que eu quiser aqui em relação ao estudo hoje, tem. Só que, tipo, faz quanto tempo que eu comecei para ter isso aqui hoje? Aí, se o cara ficar realmente esperando ter isso aqui, pode ser que nem consiga nem chegar. Aí, aí tem a pessoa que desiste no meio do caminho, que a dica desiste porque você acha que a caminhada é muito longa. Você acha que ainda tem muita coisa para fazer. Então a sugestão é você pegar, experimentar a sensação que você tem, passando no concurso público e trazer essa sensação de quando você souber que passou no concurso público para agora. Todo dia você lembrar dessa sensação de como que você vai estar feliz quando você receber a notícia que você passou no concurso público. Eu usei uma ferramenta, uma dinâmica irada demais na época, o 100 kg, né, apelido dele, Thiago 100 kg, ele tá na Califórnia hoje. Ele era host lá em Caruaru. Eu projetei ele 3 anos depois sendo campeão mundial. E ano passado ele foi campeão mundial. Vou até fazer uma live com ele, fazer um vídeo, que eu tenho essa ferramenta com ele.
Eu projetei ele sendo campeão mundial e trouxe essa sensação dele. No dia que ele foi campeão mundial, pro dia de hoje, pro treinamento de hoje. Você tem ideia como que o cara treinou. Imagina. André, você vai ser campeão mundial daqui a um ano. Você pega a sensação e traz para cá. O cara vai treinar algum monstro, o cara vai estudar muito melhor. E as pessoas não conseguem enxergar com essa perspectiva. Às vezes tem um futuro, acho que o futuro está muito distante. Então, essa é a dica. Eu gostei dessa dica, achei excelente. E, pessoal, a gente vai abrir espaço aqui para perguntas agora. Tem a Aline Estrela, tá doida para perguntar? Pode mandar sua pergunta aí. E também tem a opção de mandar perguntas aqui, ó. Que a Bruna Tavares colocou aqui e vou colocar na tela. Cadê? Tá aparecendo aí? Não. A pergunta dela foi Eu o vi seguinte, quem fica na tela aqui. Ah, Qual o melhor curso superior para fazer o concurso da Polícia Civil? melhor curso? Sim. Pois depende. Para delegado, você tem que fazer direito. Para escrivão e agente, você pode fazer qualquer curso. Não, mas eu acho que na cabeça dela tá perguntando se tem algum curso que ajude você no concurso. Ah, cursinho preparatório? Não, algum Não. curso superior, por exemplo, o curso de Direito, vai preparar ela porque tem as matérias de Direito. Aí ela Não, pergunta porque é o seguinte, a faculdade tem um objetivo da faculdade é formar alunos que pensam. O foco de concurso é outro foco, é outra pegada. Se você fizer direito, vai te ajudar bastante. Mas, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal, se você fizer contabilidade, vai te ajudar bastante. Então, depende muito do concurso que você quer, que alguns concursos vão te ajudar algumas formações. Entendi. Então, podem fazer mais perguntas aí. Chegou Ó, outra aqui. tem uma aqui, Correia Lopes, ele falou que é hétero, pô. É um cara. É não, pô. O Você cara tá falou para ele comentando arrumar e um perdeu o namorado. horário dos outros. O cara não é hétero, não, pô. Não é Ah, nada contra. ó, Nada contra, mas ele não é não. Eu algum já pe- conselho para quem tenta PMP desde 2016 e vai estourar a idade? Conselho, estuda mais um pouco que dá. Ajusta seus horários aí, que redefine as suas prioridades, tá? Faz aí um quadro de prioridades aí, faz essa dinâmica de como que você pode estabelecer essas prioridades, questão de importância, de urgência, que com certeza dá para você encaixar mais um tempo de estudo aí, ou então otimizar o estudo. A questão de conselho, pô, é estudar. Pronto, eu vou fazer uma live amanhã no YouTube sobre função, que é o assunto que o pessoal considera mais difícil, da matéria mais difícil, que é matemática. E aí, eu marquei no feriado, de propósito. Por que no feriado? Porque eu quero selecionar o público que quer estudar. Claro. Aí tu vai, Coelho, o curso é muito caro. Eu digo, não, não é caro não, pô. É porque eu não quero todo mundo lá. Eu quero pessoas compromissadas, pô. Pronto, amanhã a aula vai ser de graça. Eu vou fazer outro teste depois. Eu vou colocar a mesma aula por R$ 20, para ver se vai ter mais gente pagando R$ 20 que a gente de graça. Vai. Porque o pessoal não valoriza. Então é caro. Hoje em dia é o mais caro que tem aqui em Recife. Mas é de propósito. Porque é para selecionar. Aí Com certeza. a pergunta aqui é do. Ele, é porque eu não sei porque não está aparecendo aí, mas era para estar aparecendo na tela para você. Aqui, Vitor Red, colocou aqui, ó. Como criar vergonha na cara e parar de sabotar os estudos? Cadê o. Como criar vergonha na cara? Primeiro, você vai olhar um papo reto agora. Você vai olhar a sua condição hoje. Você acha que você está bem? Você tem condições? Vamos lá, você tá bem financeiramente? Para você não estudar? Aí a pessoa falou para mim, dá uma dica motivacional aí para começar o treino. Eu falei, se olha pelado na frente, se olha pelado no espelho. Você está feliz com o que você vê? Se a resposta for sim, você não precisa ir para academia. Se você está feliz, por exemplo, dica motivacional para estudar, para criar vergonha na cara. Você está feliz com a sua condição hoje? Você vai estar feliz com essa mesma condição daqui a um ano? Se a resposta for não, essa é vergonha na cara. Senta a bunda na cadeira e estuda. Ninguém vai fazer por você. É verdade. Aí tem mais perguntas aqui. Agora o povo dando pergunta. Ó, vou falar aqui uma coisa que eu falo com meu filho. Quer ver, ó? Vem cá. Fala para eles aqui, então eu vou falar com vocês. Quando você
faz uma atividade. Vem cá. Ele tava cochilando. Fala pro pessoal, fala, oi pessoal. O que eu falo pra você quando você faz uma atividade mal feita, o que você tem que fazer? Tem que fazer de novo. Por quê? Porque você não fez direito. Direito. Então, pessoa que não estuda direito tem que fazer o quê? Estudar mais, não é? Vai lá. Beijo. Essa Vai. questão do estudo também, eu acho que às vezes o pessoal, pelo menos na matéria que eu gosto assim, que eu domino um pouco, que é matemática, o pessoal quer começar lá de cima. E não é assim, você tem que estudar da base. Pronto, tem uma questão de matemática que eu acho a mais linda do mundo, que foi do concurso de bombeiros. Ela é uma questão de análise combinatória, só que o conceito de análise combinatória é fácil de entender, você consegue montar a questão. Só que depois que você monta, você tem que resolver. Aí, para resolver, você primeiramente tem que ter o conceito de função, de fração. Tem que saber trabalhar com fração. Tem que saber multiplicar fração, depois tem que saber dividir fração. Aí desculpa, tem que saber multiplicar, depois tem que saber somar fração. Só que para somar fração, tem que saber MMC. Aí, para saber MMC, tem que saber fatorar, que o cara não sabe. Aí, daqui a pouco, o cara acha o resultado, tem que transformar de fração para porcentagem. Aí, só que se você for chegando em etapa, não conseguindo fazer, você vai ter que ficar descendo, procurando conhecimento, você vai travar, você vai desistir. Enquanto que se você estudar da base subindo, é mais fácil. Essa é a minha forma de ensinar. Aí, às vezes, o pessoal não estuda nada, aí quer pegar aquele assunto lá e tal, que é um assunto mais avançado em alguma matéria, não vai conseguir, pô. Tá, ó. E as pessoas acham que tem que começar. Eu lembrei de um exemplo clássico. Meu pai era do exército. Ele fez ESA. Aí meu sonho era ser do exército. E quando eu fui estudar para a ESA, a matemática da ESA é matemática que a gente chamava de primeiro grau. Era matemática de sétima série na minha época, de sétima série, cara. E você vê o nível, né? De que as pessoas acham que vai cair uma coisa fora, vai cair uma coisa assim. Muito difícil, não. É matemática de. Na época eu não sei como é que é matemática de sétimo ano, hoje poderia falar oitavo ano. É matemática de sétima série, pô, que a pessoa aprende na sétima série. Você vê o nível que as pessoas às vezes criam um monstro. Eu dei uma aula no curso que eu dei a mesma aula para minha enteada, de 12 anos. Falei, pessoal, esse assinado aqui é de uma menina de 12 anos que está assistindo essa mesma aula. Não é uma pessoa, não é uma criança superdotada, não. Ela está numa escola com outras pessoas normais de 12 anos que conseguem entender isso aqui. Se uma criança normal de 12 anos entende, tu com 20 e poucos anos na cara, tu não vai entender, não. Aí tem até uma frase daquele de um careca que viralizou na internet, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim, meu irmão, como assim eu não vou entender isso aqui? Ele pega um papel assim, como assim eu não vou entender esta merda? Teve um cara que escreveu isso aqui do nada. E o cara pensou, escreveu, eu só tenho que entender. Eu vou entender. Eu achei massa isso aí, cara. Meu pai era professor meu pai tá vivo, mas ele foi professor de matemática para os soldados na época do exército. Cara, matemática é uma matéria que é desafiadora para mim, então não vou falar que é difícil, mas sempre foi desafiadora. Eu sempre fui muito melhor, tive mais facilidade em outras matérias. Mas aí a dica final, a gente está chegando no final. A minha dica você vai ter que estudar algumas matérias, acho que são 5 matérias para PM, né? 5 matérias. A que você domina, a que você tem mais facilidade, você tem que saber. Você não pode errar a questão que você tem da matéria que você tem mais facilidade. Por exemplo, no concurso que eu fiz, caía português. Caía português, informática e raciocínio lógico. E eram as 3 matérias que eu fechei praticamente o caderno, porque eram matérias que eu sempre gostei e eu estudava no meu ensino médio. Eu falei, cara, essas questões eu não posso errar. E outras questões, por exemplo, direito penal, eu sou delegado, mas direito penal sempre foi mais difícil para mim. Até hoje é difícil direito penal para mim. Só que o que eu falei? Eu preciso estudar 3 vezes mais essa matéria. Eu não preciso largar. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de matemática, quero fazer concurso da PM, eu tenho que pegar matemática quando eu estou mais descansado. Porque se eu estudar quando eu estiver cansado da semana, por exemplo, se eu deixar para estudar matemática na sexta-feira, depois de uma rotina dupla, de ter que trabalhar, acordar cedo, enfim, fazer um monte de coisa, a chance de você reter o conteúdo é muito menor do que você pegar a matemática e estudar no começo da semana, estudar na segunda e na terça e na quarta, por exemplo. E no dia que você está mais cansado, você estuda as matérias que você tem mais facilidade. Porque
demanda menos esforço mental para você aprender uma coisa que você já tem mais facilidade. Essa técnica aí é muito boa. Eu usava muito ela também. Quando eu tinha dia que eu tava com preguiça, tava cansado. Tem esses dias. Ah, Ninguém é uma máquina todo dia. Aí eu pegava assim, meu irmão, para não ficar parado, eu vou fazer umas questões aqui. Porque matemática é prática. Eu não precisava mais saber o conteúdo, eu já sabia. No máximo, filava uma fórmula e ia resolver a questão. Mas não ficava parado. Eu sabia que uma hora eu ia ter que praticar. E bom, eu não estou sem fazer nada, não quero fazer nada, porque existem batalhas que você não vai ganhar. Por exemplo, sono. Você está morrendo de sono. Não adianta você ficar ali olhando para o livro, você não vai é. entender nada. É melhor dar um cochilo e voltar a estudar. Então a gente tem que se conhecer também para estudar. Saber os dias que a gente está mais propenso a aprender alguma coisa nova e os dias que não. Nesses dias que não, a gente tem que ter alguma outra estratégia para ser produtivo de alguma forma. Isso. Eu falo que eu sou igual a criança, cara. Sono, eu posso passar fome, ficar trabalhar com fome no PGES, no plantão, mas sono, cara, é incontrolável. É uma parada que assim, eu fico chato, antissocial. Aí eu prefiro tirar, igual você falou, eu prefiro tirar a soneca 30 minutos. A gente tava indo para uma ocorrência agora. Eu virei pro pessoal, cara, eu vou deitar aqui 20 minutos, eu preciso de 20 minutos só. Igual o celular, só para carregar a bateria. Cara, eu cochilei 20 minutos. Fez assim, ó. Voltei num luto. Quando estava estudando para concurso, eu nunca. Ah, a dica, vou botar o pé na água para passar o sono. Nunca fiz isso. Eu prefiro acordar mais cedo, tipo assim, acordar 3 horas da manhã para estudar, do que você ficar forçando uma coisa que você não vai fazer. Você só vai estar lá parado, que vai pegar o livro, vai fazer a semana, não vai entender nada, não vai entender porra nenhuma. Eu sou desse time também. Pessoal, como era a rotina de estudo? Eu estudava, dava um cochilo, voltava a estudar. Eu estudava, dava um cochilo, voltava a estudar. Minha rotina era essa. Cochilo, ao procurar alguma coisa que distraísse minha mente um pouco para dar uma descansada e voltava. O problema Isso faz é essa bem. questão do descanso aí. E a própria neurociência, hoje, os estudiosos, eles recomendam que você pare e se você conseguir desconectar 20 minutos, isso é fundamental para o cérebro dar uma relaxada, dar uma oxigenada e você voltar com gás, tá? É a dica, cara, forçar não adianta forçar, não vai aprender Agora, nada. outra pergunta aqui, ó. Vou deixar ela fixada aqui. Danley, Kate. Para vocês, melhor ter um tecnólogo ou direito para fazer PF ou PRF? Pô, essa pergunta fazem para mim direto, cara, tecnólogo. Olha só, eu conheço um camarada que ele passou agora na PRF, que ele me seguia, desculpa, ele me seguia há muito tempo já. Aí ele falou, ó, eu tô focado que eu quero PRF, vou fazer tecnólogo, porque tecnólogo termina em 2 anos e meio e o meu foco é PRF. Aí eu falei, beleza, se você tem certeza disso, o seu foco é PRF, então faz. Mas se você quer tirar para outras áreas, o tecnólogo vai te limitar, tá? Aí tem toda essa estratégia que você vai usar, depende da sua estratégia. É aquela história. Vai falar mais ou menos o que o doutor falou aí. Se o cara já está pensando em fazer um superior voltado para o concurso público específico, um tecnólogo vai te deixar apto em 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto que um curso de direito vai ser no mínimo 5. É, Então, se você realmente quer fazer aquilo ali, está decidido, não tem nem o que pensar. Não é isso? isso aí, isso aí. Aí, deixa eu ver outra pergunta aqui. Ó, Vitória, cadê Vitória? Vitória, amanhã é feriado é estudando. Feriado não. Ó, vou dar aqui, ó. Nem dica, porque dica ninguém segue. Eu não sigo dica, ninguém segue dica. Porra de dica, ninguém segue. Conselho. Olha só, o que você vai fazer? Amanhã é o dia que você mais vai aproveitar o estudo. Porque não tem outra coisa para fazer a não ser estudar. Eu falo isso para quem às vezes o cara vira, pô, eu tenho 2 filhos, trabalho, dá uma dica aí para eu estudar. Eu falei, cara, no final de semana, você vai brincar com seus filhos 20 minutos. É só o tempo que eles querem de brincadeira. 20, 30 minutos máximo, a criança já desconecta. E final de semana é o dia, sábado e domingo, são os dias que você vai dar o pulo do guerreiro. São os 2 dias que você vai ter que estudar mais, porque é o dia que você tem disponível. E, Então, e eu gosto de pensar assim, desculpa interromper o pensamento aí, que é mais ou menos nessa linha. Tipo assim, de segunda a sexta, você acorda cedo para ir trabalhar, entre aspas, para os outros. Então, o feriado e final de semana é o dia que você vai trabalhar para você.
Então, o dia que você tem que se dedicar 200%, porque é um negócio para você, não é E, para inclusive, ninguém. acordar no mesmo horário que acorda para trabalhar. Sim, até É. mais cedo. Tem Não uma, vai ter, tem um vídeo que não eu vai ter vi, deslocamento. tem um vídeo que eu vi, cara, que eu vi agora. Olha só o raciocínio do cara. É, ele tá fazendo um churrasco, aí ele abre uma cerveja fazendo churrasco, aí a mulher dele vira para ele e diz assim: mas fulano, 7 horas da manhã, você fazendo um churrasco? Aí ele, ainda tá tarde, tô atrasado. Eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, era para eu estar fazendo um churrasco 5 horas da manhã, porque eu tô de férias. Então esse pensamento, se você tá de folga, você tem que acordar no mínimo, no mesmo horário que você acorda ordinariamente para trabalhar, para aproveitar o dia, que é isso que o André falou. É o seu dia. É o dia que só você vai ter para você. E é o dia que você vai agradecer por ter aproveitado lá na frente. É verdade. Eu usava muito isso aí. Principalmente, eu, quando estava estudando, eu trabalhava no final de semana. Trabalhava de sexta e sábado, na madrugada. De sexta para sábado, de sábado para domingo. E às vezes, o domingo também. Aí eu ia da semana, eu comia a apostila, velho. Não era vídeo aula, curso presencial, eu estudava em casa, questões. Eu sabia aproveitar meu momento de folga. O problema é que começa, pô, eu sou filho de. Aquele ditado, eu sou filho de Deus. Eu mereço descansar. Eu mereço não sei o quê. Eu mereço não sei o quê, então, velho. Aquela coisa, não é para todo mundo. Você abdicar de atividades, de lazer, de momentos com sua família, de momentos da sua vida, você abdicar dali para você estudar, realmente não é para qualquer um. Cara, a vida é feita de renúncia. Não tem como. Qualquer coisa que você escolhe, você vai ter que renunciar a outras. Não tem, é indissociável. Não tem como. A disciplina faz você dizer sim para uma coisa agora e dizer não para uma coisa agora, em benefício de alguma coisa que você vai ganhar lá no futuro, que é a aprovação. Vai ter que dizer não para um monte de coisa. É assim que a vida é. Não é só na fase do concurso. Quem está estudando agora tem que pensar, cara, eu estou fazendo isso para o meu bem. Uma coisa que ninguém vai fazer por mim. Ninguém mais vai fazer por mim. Só eu posso fazer. Eu vou me dar o luxo de estudar. Eu vou me dar o luxo de ser uma pessoa melhor. Isso para mim, pro meu bem. Não é para mostrar para ninguém, não é para jogar na cara de ninguém, não é para esfregar na cara de ninguém. Isso é um benefício para mim mesmo, para mim mesma. É. E Tá chegando no lembrar. fim, viu? Oi? Tá chegando no fim já. É. Apareceu aí, foi? Tô vendo aqui, ó, já dá 1 hora trava, né? É. Tem quanto aí? Pô, nem, tá quase acabando, viu? E lembrando que a não escolha também é uma escolha. Se você não estudar nada, meu velho, se você não fizer nada na sua vida, é uma escolha também. Você está escolhendo continuar na mesmice. É. E aí, rapaz, a menina gerou um amor platônico aí. Pô. Deixa a Patrícia ver isso daí que você vai Não ver. era pra mim, não. Acaba não. Aí. Não é comigo, não. Deixa a Patrícia ver isso daí. Não, não é pra mim, não. Enfim, Vitor, Ó, essa conversa aqui da gente foi um projeto novo. Foi massa a participação aí. Topou logo de cara. Foi a primeira. Para começar, a primeira pessoa que eu pensei, foi a primeira pessoa que topou. E a gente pretende aí trazer essa conversa semanalmente, sempre buscando outras pessoas, outras conversas assim, de nível alto. E, meu amigo, eu até me surpreendi. Foi muito massa aqui a conversa da gente, velho. foi, foi mesmo. Obrigado aí. Cara, passou voando. Tô voando. E sigam aí o Instagram do delegado Vitor Leite. Ele também tem um instituto, que é @Instituto Vitor Leite, que lá tem bastante conteúdo motivacional. E tudo isso que a gente conversou aqui, ele fala no Instagram dele de forma fracionada. Todo dia ele está ali alimentando o pessoal com dicas, com conteúdos que vão agregar a você. É melhor que você ficar vendo dancinha. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, André. Obrigadão aí. André, todo mundo conhece como Coelho, né? É. Valeu, Quero pessoal. Ó, chegou. Aí, só quem pra chegou te aí agora? falar, só pra finalizar aqui. Patrícia não para de falar de casamento lá, viu? Fazendo uma fofoca aqui. Tá falando de casamento direto lá na delegacia, viu? Beleza. Vai chegar. Valeu, um Valeu. abraço aí. Fica todo mundo com Deus. Tamo junto.